Boa noite, meus queridos, que a paz esteja com todos. Vamos fazer um momento de oração, agradecendo a Deus por este momento. Baixe suas frontes. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, agora, eu peço, Senhor, a tua misericórdia por cada pessoa, por cada casa, por cada família aqui representada, Senhor. Eu não sei o que elas precisam, o que elas necessitam, Senhor, mas que o seu Espírito Santo se faça presente neste momento e que venha mostrar o culto escondido, revelar, Senhor, ao coração dessas pessoas, Senhor, que às vezes estão entristecidas, às vezes estão com problemas, Senhor, que não sabem como resolver, mas, Senhor, dá uma saída, dá uma luz, Senhor, dá uma direção. E que o teu Espírito Santo, Senhor, venha morar no coração de cada um, abençoa cada um conforme a vontade do teu coração, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jonas. Muitos já sabem, né, que Jonas ele foi engolido pelo peixe, porque ele foi desobediente a Deus. Mas talvez muitos não saibam, que hoje é o título, né, dessa aula, Deus fez brotar a boboreira sobre Jonas. Por quê? Você sabe por quê? Então hoje você vai saber por quê que Deus permitiu isso. Então Jonas era filho de Amitai e morava em uma pequena aldeia na terra de Zebulon, na Galileia. Certo dia Deus falou a Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença, para longe da presença do Senhor. Jonas 1, de 2 a 3. O profeta Jonas, ele foi enviado a Nínive, capital da Síria, hoje atualmente é o Iraque, né? Para pregar a mensagem de Deus àquela cidade. Então Deus estava muito irado com aquele povo, porque eles estavam transgredindo muito, pecando muito e estavam sendo muito rebeldes a Deus. Então Deus mandou o profeta até aquela cidade avisar que ele iria destruir aquela cidade. Mas Jonas, ele se dispôs, mas não para obedecer a Deus, e sim para fugir dele. Por que Jonas fez isso? Porque Jonas, no íntimo do coração dele, ele tinha um pouco de medo de ir até Nínive, porque eram povos muito violentos, né? E ele temia também pela vida dele. Mas o que aconteceu? Jonas, ele tinha que obedecer a Deus, que naquele tempo, quando Deus falava algo para o profeta tinha que entregar. E Jonas fugiu de Deus. Ele foi até o porto de Jope e embarcou em um navio que se dirigia para a terra de Tarsis, para longe da presença do Senhor, totalmente oposto da cidade de Nínive. Ele fugiu para a direção contrária, a Península Ibérica, isso em Jonas 1:3. Provavelmente lutava com os sentimentos que havia em seu coração contra Nínive e aquele povo, né? Uma cidade do Império Assírio, que era um império de gentios cruéis e inimigos de Israel. Em Jonas 1:4-7, nós vamos ver que a desobediência de Jonas, por ele ter, né, não ter obedecido a Deus, e isso acontece muitas vezes na nossa vida, quando Deus nos manda fazer algo, quando Deus nos usa para entregar algo para alguém, para fazer algo por alguma pessoa, e a gente não faz, nós também, Deus coloca sobre a nossa vida algo para nos ensinar que nós temos que andar dentro da obediência dele. E com Jonas, o que Deus fez com Jonas? Nós vamos ver em Jonas 1:4 até o 7.
o Senhor lançou uma grande tempestade que veio sobre o navio onde estava Jonas. E o navio estava a ponto de ser totalmente despedaçado. Os marinheiros apavorados lançavam as cargas ao mar com o fim de para tirar o excesso do peso, mas não resolvia nada. E Jonas estava fazendo o que neste momento? A tripulação toda desesperada e Jonas fazendo o quê? Jonas estava dormindo. Ele dormia profundamente no porão do navio, como se nada tivesse acontecendo. E o capitão do navio acordou ele e perguntou: o que está acontecendo contigo? Levanta, invoca o teu Deus, talvez ele tenha compaixão de nós. O que esses homens não sabiam era que o Deus de Jonas é o Deus onipotente, é o Deus que é Deus de tudo, Deus de todas as coisas, Deus de todos os deuses, é dono de tudo. E que tudo isso estava acontecendo com a permissão dele, porque a prioridade que Deus colocou para Jonas era levar algo de Deus para um povo desobediente. Então, o que aconteceu? Os marinheiros decidiram lançar sorte e sobre si, porque diziam: algum de nós é responsável por esse mal. E eles lançaram sorte e caiu sobre quem será? O desobediente de Jonas. Jonas era muito desobediente, estava desobedecendo e Deus iria levar ele a Nínive de qualquer maneira. Ele teria que obedecer a Deus, ou com a vontade dele ou contra a vontade dele. E nos tempos atuais não é diferente. Quando Deus nos coloca algo, ou nós obedecemos querendo, ou nós obedecemos não querendo. Mas a vontade de Deus, ela vai se cumprir em todo e qualquer momento. A vontade de Deus, ela é suprema. Então não adianta nós querermos correr contra a vontade desse Deus maravilhoso. Então Jonas falou que servia o Deus vivo de Israel. Nesse momento os homens temeram muito, pois Jonas já havia contado que estava fugindo desse Deus. E eles perguntaram para Jonas: o que fazemos para que acalme esse mar? Porque o mar se acalme, né? Porque já que Jonas estava fugindo do Deus dele, o que os marinheiros deduziram? Pode ser esse Deus que está nos punindo. Esse Deus que vai levar à morte toda a tripulação. E perguntaram para Jonas, porque quando eles lançaram sorte, caiu sobre Jonas. E Deus fez cair sobre Jonas. Para que Jonas compreendesse que ele iria entregar a mensagem de Deus, ele querendo ou não. E que ele, sendo um profeta, ele tinha que obedecer à vontade de Deus, à vontade do Pai. E Jonas respondeu: podem me lançar ao mar, porque por minha causa é que vocês se encontram nessa situação. No entanto, os marinheiros não queriam sacrificar Jonas e remavam com todas as suas forças para que conseguissem chegar em terra seca. A agitação do mar não cessava e os marinheiros lançaram Jonas do barco e ele foi jogado pelos tripulantes. E a fúria do mar começou a cessar. E esses homens, quando viram que o mar cessou, nossa, jogaram Jonas no mar. Eles não queriam jogar Jonas no mar, porque eles não eram homens maus, pessoas más. Eles ainda tentaram remar contra a natureza, contra o mar, mas eles não conseguiam,
ou eles tomavam uma atitude, ou todos eles iriam morrer. Porque eles viram que esse Deus era muito poderoso, era muito forte, que eles não poderiam ir contra a vontade desse Deus. E os homens que estavam no barco ficaram com muito temor e ofereceram sacrifícios e fizeram votos ao Deus de Jonas. Olha como Deus é maravilhoso. Até mesmo na angústia, até mesmo no momento de turbulência da nossa vida, o momento que nós achamos que está tudo perdido, que não tem mais jeito, Ele nos mostra que Ele é Deus, que Ele é dono de todas as coisas, que Ele pode aquietar o mar, que Ele pode dar solução para o teu problema, que Ele pode direcionar você para algo melhor, para algo bom. Mas muitas vezes nós não conseguimos entender e enxergar o querer de Deus na nossa vida e fazemos as coisas conforme a nossa vontade e não funciona. A vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer. E Jonas, ele falou para esses homens, antes de ser lançado no mar, que ele servia ao Deus vivo de Israel. E esse Deus de Israel era muito conhecido por todos os povos. Eles diziam que era um Deus sem rosto, porque as pessoas idolatravam outros deuses, outras imagens, outras coisas. E o que acontecia? Eles sabiam e eles diziam que o Deus de Israel não tinha rosto, porque não faziam estátua, não faziam nada, né? Mas os israelitas adoravam esse Deus, cultuavam esse Deus, eles diziam que era um Deus sem rosto. Então, para não dizer um Deus sem rosto, eles diziam Deus de Israel. E nesse momento os homens temeram muito, pois Jonas já havia contado que estava fugindo desse Deus. E quando ele foi lançado no mar, o que aconteceu com Jonas? Deus mandou um peixe. E ele foi engolido. E futuramente ele vai ser vomitado pelo grande peixe. Deus mandou um grande peixe engolir Jonas. Isso nós vamos ver em 1,17, Jonas 1,17. Que Deus mandou um grande peixe engolir Jonas. E dentro desse peixe, ele ficou 3 dias e 3 noites na sua barriga. Pensa, esse peixe comendo, vindo algas, se enrolando em Jonas. Olha como esse Deus é tremendo. Jonas ficou vivo 3 dias e 3 noites. Estava ileso, Deus estava guardando a vida dele. Imagina, tremendo é isso. Porque Jonas, não tendo sucesso na sua fuga, restou-lhe uma única alternativa, que seria anunciar a mensagem de Deus a Nínive. Mas como que ele ia falar isso? Jonas achou que ele ia morrer dentro da barriga do peixe. Ele estava desesperado. Ele viu que ele fracassou naquela ideia. Ele achou que ele podia fugir de Deus. E nós também não somos diferentes. Nós muitas vezes achamos que podemos fugir de Deus. Mas Deus, ele te acha no profundo e no escondido. Ele te acha no fundo do poço, onde você está agora. E ele vai lá e te resgata e mostra que ele é Deus, te levanta, te faz ser um homem, uma mulher de Deus. E mostra para você que ele é Deus, que toda honra, toda glória é dada a ele. Não importa a situação da tua vida. E Deus, e antes de Deus falar com Jonas, o que aconteceu? Jonas desesperado, achando que iria morrer, que Deus já havia deixado ele para a morte. O que ele fez? Dentro do peixe, Jonas orou a Deus, clamou a Deus. Então, muitas vezes as nossas coisas, nossa vida não se resolve porque nós somos egoístas, orgulhosos,
e não nos rendemos ao querer, à vontade de Deus, ficamos presos a doutrinas de homens, a regras de homens, ficamos presos a denominações, a placas de igrejas e deixamos de obedecer, de orar, de clamar, de buscar a Deus. Amados, nós todos temos que ter uma religião, todos têm que acreditar em Deus, todos têm que servir um Deus maravilhoso. Mas esse Deus que tudo pode, depende de você querer ter uma vida de intimidade com Ele. Não adianta eu falar para você, não adianta outras pessoas te falarem. Enquanto você não mudar dentro de você, o teu coração, e você abrir o teu coração para Deus, você clamar a Ele, você vai ficar nessa situação na sua vida. Talvez você tenha clamado muitos anos da sua vida, talvez você tenha buscado e você fala, mas nada se resolve, nada acontece. Mas olha quantos livramentos Deus tem te dado. Quantas vezes Deus tem guardado a tua casa, a tua família. Tem acontecido coisas ruins? Tem. Mas os momentos ruins na tua vida são aprendizados. Você precisa ir para o deserto, você precisa ir para o vale de ossos, porque você precisa aprender e a reconhecer que existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas. E enquanto você não aceitar isso, enquanto você não entender isso, você vai ficar vagando, sofrendo na tua vida, sem paz, sem conforto de Deus no teu coração. Aqui eu não venho falar de igreja, de placa de igreja, eu venho falar de um Jesus que morreu na cruz para salvar a mim e salvar você. Eu venho falar de um Jesus que saiu do seu reinado do céu para descer na terra, se tornar homem de carne, osso, sentir as nossas dores, sentir as nossas fragilidades. E Ele veio por mim e por você, por amor à nossa alma, porque Ele sabia que se Ele não viesse sobre a terra, se Ele não pagasse o preço, se Ele não fosse o holocausto puro e vivo e santo, hoje eu e você estaríamos condenados a morrer eternamente longe de Deus. Não a nós, mas as gerações passadas, os profetas, aquelas pessoas que creram, que acreditaram, e aqueles que ainda vão vir pelo futuro. Então esse Jesus, Ele te amou, antes mesmo da tua existência, mas Ele sabia da minha e da sua existência. E o que o Senhor fez quando Jonas clamou a Deus? Então o Senhor falou ao peixe, deu ordem ao peixe, e esse vomitou Jonas em terra seca. Isso em Jonas 2, do 1 ao 10. Deus deu ordem ao peixe. Então quando você clamar a Deus, Ele vai dar ordem. Ele vai dar ordem no mundo espiritual a teu respeito, ao teu problema. Talvez você não esteja olhando no foco certo da tua vida. Talvez você não esteja entendendo o que Deus quer para você. Talvez você não esteja entendendo que você é um projeto de Deus e que você não está aqui por acaso. Que você está aqui como um aprendizado para se tornar uma pessoa melhor. Para buscar coisas boas, buscar santidade, buscar as coisas de Deus. Não importa a tua religião, a tua placa de igreja, o que você acredita. Mas você precisa saber que existe um Deus que é sobre todas as coisas e Ele manda em tudo. E Ele governa, Ele pode mudar a tua vida em segundos, assim, ó. Basta você clamar, basta você falar do teu coração. E quando Ele vê sinceridade no teu coração, porque Ele a gente não engana.
Ele vai te ouvir e vai te abençoar. Agradeça pelas coisas ruins, porque elas te fortificam. Agradeça pelos momentos ruins, porque eles te ensinam e você cresce como pessoa, se desenvolve de uma forma justa, sai dessa incredulidade, sai deste momento de erro e procura fazer as coisas certas, é direcionado a fazer coisas certas, coisas que agradam o teu coração e coisas que vão fazer bem para você e para outras pessoas. Então, o que Deus fez? Deus falou com o profeta uma segunda vez e pediu o mesmo que havia pedido antes. Vá a Nínive e declare a mensagem que eu te disser. Jonas obedeceu a Deus e percorreu uma jornada de 3 dias para chegar a Nínive. E quando chegou, começou a declarar: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Isso nós vamos ver em Jonas 3, do 1 ao 4. Mas o que aconteceu com esse povo? Olha, Jonas ficou muito decepcionado. E quantas vezes nós não ficamos decepcionados? Eu vou explicar para vocês por quê. Houve um arrependimento do povo de Nínive. Ele chegou pregando com tanta autoridade de Deus. Porque Jonas era um profeta que, olha, ele era muito usado na mão de Deus. E ele era para anunciar as coisas quando ia ser destruído. Então, pensa, ele passou por toda aquela situação, ele foi jogado no mar, porque ele foi para outra direção contrária à vontade de Deus. Ele achou que ele iria escapar. Jogaram sorte, caiu nele. Ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Então, quando ele sai dali, que ele clamou a Deus, ele buscou a presença de Deus, Deus ouviu o clamor dele e deu ordem para o peixe para que ele fosse jogado em terra seca. Então, pense como que ele saiu dali. Feliz, né? Nossa, agora eu vou obedecer a Deus. E ele foi até Nínive e obedeceu a Deus. Tanto é que ele percorreu uma jornada de 3 dias. E naquele tempo não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. Tinham que andar a pé, né? Andar por lugares assim perigosos. E ele fez esse percurso para ir lá anunciar que aquela cidade ia ser destruída. Mas ele se decepcionou. Porque os ninivitas se arrependeram. Ao pregar essa mensagem, o povo creu, se arrependeram e todos se humilharam com jejum. Isso em Jonas 3, do 5 ao 10. Tornou-se até mesmo decreto do rei daquela cidade que todos jejuassem, inclusive os animais domésticos, abandonassem suas maldades, seus maus caminhos, para que alcançassem a graça e a misericórdia de Deus. E assim fizeram. Como resultado, eles alcançaram a misericórdia de Deus e não seriam mais destruídos. O rei de Nínive levantou do seu trono, tirou suas vestes e cobriu-se de pano de saco, proclamando um jejum. Então pensa como esse povo se humilhou na presença de Deus. Nesse período, todos os ninivitas clamaram e buscaram a Deus intensamente. E Deus ouviu o clamor deles e mudou a direção, resolvendo não destruir mais a cidade. Deus não mudou, ele continua o mesmo.
Se ele mudou a destruição de uma cidade que ele já tinha condenado, mas o arrependimento desse povo, a oração, o clamor, o jejum, um rei descer do trono, cobrir-se de pano de saco e proclamando o jejum. Para os olhos de Deus, isso é lindo, isso é maravilhoso. Ele vê que a sua criação está se rendendo a ele. E Deus, por conta disso, resolveu não mais destruir Nínive. E Jonas, olha a decepção de Jonas. Nossa, aí vem orgulho. Aí entra o orgulho em Jonas. Insatisfeito com isso, Jonas se aborreceu. Ficou com raiva. Desejava ver aquele povo sendo dizimado pela ira divina, pois eram famosos por serem sanguinários e cruéis, por torturarem, maltratarem e subjugarem as pessoas dos lugares que conquistavam, fazendo-lhes escravos. Ele não se contentou com o que viu. E olha o que aconteceu com Jonas. Ao dormir, Deus fez com que nascesse uma aboboreira para fazer sombra ao profeta. Porém, na noite seguinte, a planta morreu. Jonas se indignou de tal modo que ele desejou morrer. Para ele, esse infortúnio já tinha chegado ao limite suportável. Porque quando essa planta morreu, ele ficou relento, com aquele sol forte. E ele tinha acampado ali para esperar a destruição daquela terra. Mas aí entra o quê? O egoísmo também. Porque Jonas, no coração dele, ele pensou, poxa, eu passei por tudo aquilo lá, e agora a cidade não vai ser destruída? Que isso? Ele quis ser Deus, ele quis ser mais que Deus, ele não aceitou. Ele também ficou enraivado pelo aquele povo ser tão pecaminoso, e ele sendo um profeta, Deus mudou a direção da situação daquela cidade. E quantas vezes nós não fazemos isso nos tempos de hoje? Quantas vezes nosso inimigo faz o mal para a gente, nos persegue, faz tudo aquilo que, olha, que a gente fica muito sentido, muito magoado, com raiva até daquela pessoa. E daí a gente ora para Deus. E o que Deus faz? Aquela pessoa é abençoada. Por que será que ela é abençoada? Será que não é porque Deus é misericordioso e Ele tem misericórdia de todo ser humano e Ele não quer que nenhum de nós se perca? Então Jonas, quando aconteceu isso da aboboreira morrer, dele ficar irado, porque a planta morreu, porque agora ele estava no sol, né, sofrendo, e aquela cidade não ia mais acontecer mais nada com ela, e ele perdeu todo o seu tempo. Na cabeça dele e no coração dele era isso. E orou ao Senhor. Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então Jonas, além de tudo, ainda ele queria enganar o coração de Deus, né? Mas Deus conhecia a verdadeira intenção de Jonas e o verdadeiro coração de Jonas. Mesmo ele sendo um profeta, mesmo ele sendo usado por Deus, ainda tinha algumas coisas dentro dele que Deus precisava transformar. E nós também, mesmo sendo homens, mulheres de Deus, tem coisas dentro de nós que Deus precisa transformar. Deus precisa modificar. Talvez nós não enxergamos isso, mas as pessoas enxergam isso em nós. E Deus vendo isso, Ele quer o quê? Que nós venhamos a chegar perto da perfeição e que venhamos ser
preparados para que quando ele voltar, ele nos pegue em santidade. O que é santidade? A santidade é quando você tem convicção do teu erro, do teu pecado, você se arrepende, pede perdão, é redimido pelo sangue de Jesus e naquele momento, o sangue de Jesus te cobre e Deus não enxerga mais o teu pecado, porque ele já foi perdoado, mas enxerga Jesus em você. Aí você se torna santo, porque Jesus é santo. Nós não podemos ser santões, ser os donos da verdade. Achar que só nós sabemos, que só nós vamos ser salvos, que só nós vamos para o céu. Isso é mentira. E é mentira do diabo isso. Porque nós mesmos servindo a Deus, mesmo fazendo as coisas para Deus, nós também podemos ir para o inferno. Porque para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Ou você se arrepende, você se redime dos teus maus caminhos, você volta com o teu coração de verdade para Deus, ou você se perde. Igual qualquer pessoa que nunca aceitou Jesus, que nunca esteve com Ele. Então nós temos que cuidar muito disso. E você sabe que a condenação daqueles que já aceitaram Jesus é muito mais pesada para o julgamento de Jesus do que de uma pessoa que não tem conhecimento. Porque nós já temos o conhecimento e as pessoas ainda não têm. Então o julgamento de Deus sobre a nossa vida é diferente. E não foi diferente nessa situação aqui de Nínive, com o profeta Jonas. Porque Jonas conhecia a palavra de Deus, conhecia Deus, tinha intimidade com Deus, era um homem usado por Deus. Mas faltava algo no coração dele. Amor. Deixar de ser egoísta, deixar de pensar só em si próprio e pensar nos outros. Então Deus respondeu a Jonas: é razoável essa tua ira? E Jonas falou para Deus: melhor me é morrer do que viver. Deus ensinou Jonas sobre a misericórdia e o perdão. Que mesmo ele sendo um profeta usado por Deus, naquele momento ele julgou as atitudes daquele povo, mas não observou que quando há no coração do ser humano um arrependimento verdadeiro, Deus se compadece e faz justiça e dá o perdão ao que se arrepende e apaga o pecado daquela pessoa, já não existe mais. É por isso que Jesus, no tempo dele, ensinava: vá e não peques mais. Quer dizer, se arrependa do teu mau caminho, se arrependa daquilo que você fez e não peques mais. Porém, se você agora não consegue sair do teu erro, você precisa dobrar o teu joelho e começar a pedir para Jesus, que é teu amigo, para que envie o Espírito Santo sobre a tua vida, para que você consiga sair do teu erro, do teu pecado, e que você consiga alcançar o coração de Deus e ter uma vida espiritual abençoada na presença dele. Então perguntou Deus para Jonas: é razoável essa tua ira? Sim, é razoável que eu me revolte, respondeu Jonas. E Deus responde para Jonas, como responde para mim e para você hoje: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu, e numa noite ela pereceu. E não é eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Há momentos na nossa vida que aparecem várias propostas tentadoras, que nos deixam deslumbrados
e somos seduzidos por coisas que irão prejudicar a nossa vida, gerando em nós sentimentos ruins, ganância, ou mesmo uma insatisfação, tirando o nosso controle emocional e espiritual, e acabamos não medindo as consequências dos nossos atos. Acabamos nos sentindo insatisfeitos. E com o decorrer da nossa jornada, acabamos fazendo tudo errado e desagradando o coração de Deus. O exemplo de Jonas foi a boboreira. Uma lição de Deus ao profeta. Você vai ver em Jonas 4 isso, de 6 a 11. Ficou constatado o quanto é fácil o homem se apegar ao que é passageiro. Queridos, nessa terra tudo é passageiro. Nós estamos aqui de viagem, nós estamos aqui passando um tempo, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para crescer, nós estamos aqui para adorar a Deus, nós estamos aqui para servir um Deus que é onipotente, que pode fazer todas as coisas. Aqui é passageiro, é cômodo. E você sabe que nós, dessa situação igual Jonas, nós acabamos desenvolvendo sentimentos egoístas. Tanto eu como vocês, quantas vezes nós fomos egoístas com as pessoas, nas situações, quantas vezes nós deixamos de fazer algo para alguém porque aquela pessoa nos fez mal, porque aquela pessoa nos tem ferido, nos tem nos machucado. Eu também já errei com isso. E vocês também erram. Mas nós temos que ser humildes e pedir perdão para Deus. E voltar o nosso coração para a nossa essência, que a nossa essência é o nosso Criador. E é interessante notar que essa planta, ela não é perene. Ela não dura muito tempo. Então, por que Jonas se apegou a ela? Por que você tem se apegado à sua aboboreira? Que é passageira, que não é perene, que vai morrer, que vai passar. Provavelmente porque ela lhe deu conforto e protegeu ele do sol. O que tem te dado conforto na tua vida espiritual? O que tem te dado conforto que tem impedido você de ser uma pessoa melhor? E através desse vegetal, Deus quis mostrar ao profeta como ele estava sendo egoísta. Deus o questionou, confrontou o seu apego por uma planta que tinha nascido do dia para a noite, porque ele, o Senhor, não poderia ter compaixão de uma cidade que tinha 120 mil homens e muitos animais. E aquele povo se prostrou, se arrependeu, fizeram um jejum naquela nação. E Deus mudou a história deles. Por que Deus não pode mudar a tua história? É Deus que está falhando? Não é Deus que está falhando. É você que está falhando em alguma parte. Aprenda a assumir os teus erros, as tuas falhas. Você precisa aprender a admitir aonde está o teu erro, aonde você falhou. Porque Deus, ele nunca erra, ele nunca falha. Nós falhamos, nós erramos. Ele não. Trazendo para o cenário atual, muitos se apegam às suas aboboreiras e a fazem como sombra, como uma proteção. Se apegam às suas riquezas, ao conforto que geram. Como disse o salmista, uns confiam em carros e cavalos. Salmo 20, versículo 7.
Isso os torna individualistas, egocêntricos, vis, valorizando mais o ter do que o ser. Como fosse eterno, o que poderia salvá-los. Essas coisas não vai te salvar. Não vai me salvar. É bom ter riqueza, é bom ter as coisas, mas nós não podemos deixar que essas coisas tomem o nosso coração, tome o lugar que é de Deus. Porque essas coisas não vai salvá-los na hora da tua morte. Na hora da tua morte vai ficar tudo aqui. As riquezas, bens materiais são necessários para a nossa sobrevivência, concordo. Você trabalhou muito, você merece ter o sossego, o teu descanso daquilo que você conquistou, desfrutar do que você conquistou. De ter o sustento daquilo que você lutou para ter. Mas não esqueça que quem te deu foi Deus. Quem te deu saúde foi Deus. Quem abriu porta foi Deus. Mas, porém, elas nos servem apenas nesta vida. E elas devem ser usadas com sabedoria. Você tem usado a tua riqueza, o que Deus tem te dado com sabedoria? Porém, se vivermos, não servirá para mais nada a nosso favor. Se hoje você morrer, não vai te servir para mais nada. O outro vai desfrutar, outra pessoa vai desfrutar do que você conquistou. Mas a tua vida espiritual, a tua intimidade com Deus, meu irmão, minha amada, meu querido, isso você vai levar para o céu. Pois não podemos carregá-las conosco, essas coisas do mundo. Ficarão para outras pessoas. Então não deixa que o teu coração, que as riquezas, que as coisas desse mundo, tome o lugar que é de Deus, tome o altar que é de Deus. Porque o Espírito Santo mora dentro daquele que ama a Deus, que clama, que se arrependeu dos seus maus caminhos, que pediu para Jesus ser Senhor da sua vida. Eu não estou falando de placa de igreja, irmãos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma intimidade verdadeira tua com Deus. E Mateus 6,19 diz que não devemos ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Quando eu falei para vocês aqui da sombra, da aboboreira, o que eu quis dizer sobre a sombra da aboboreira? Que as pessoas vivem na sombra, né? Das suas aboboreiras. A sombra é distanciamento da luz. É causado pela ausência da luz. Ela ofusca o que deveria ser visto, que é a luz de Deus na tua vida. Quando é passageiro, se torna uma prioridade maior do que as de Deus. Você coloca outras coisas acima de Deus. Ou seja, quando sua visão de Deus é ofuscada pela sombra do brilho deste mundo, Cristo alertou: ninguém pode servir a dois senhores, porque há um de odiar e amar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6,24 fala, Mamon é uma palavra, ela é uma palavra aramaica, que significa riquezas ou fortuna. Não que você não possa desfrutar de riquezas, não que você não possa ter uma vida confortável, razoável, se você trabalhou muito, se você se esforçou, você merece tê-la, mas tem que usar com sabedoria e não deixar que isso ofusque a luz de Deus na tua vida. Usa para ajudar você, usa para ajudar pessoas, usa para ensinar a palavra de Deus para outras pessoas.
Você vai estar plantando sementinhas no coração das pessoas e mostrando o amor de Deus pela vida delas. Então usa com sabedoria. Por elas, pelo dinheiro, pelas riquezas, as pessoas mentem, matam, fazem atrocidades que as impedem de servir ao Senhor. Se olharmos para dois lugares ao mesmo tempo, agora eu vou falar dentro da ciência isso que é verdadeiro. Não conseguimos. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro simplesmente não consegue processar. Ou você olha numa direção, se você quer ficar assim o tempo todo, uma hora para cá, teu cérebro não processa. Ele não processa. Então você vai ficar sem saber a direção que você deve ir. E nós não podemos andar sem direção. Seu foco deve estar em Deus. Quem prioriza o seu tempo às coisas deste mundo, sem mudança de direção, ou arrependimento genuíno, o fim não será nada agradável. Virá a perdição e a ira da justiça divina. Isso você pode procurar em Romanos 2, 5 a 6. Não sou eu que estou falando, a palavra de Deus fala isso. Eu só estou passando para vocês aquilo que está na palavra, aquilo que muitas vezes vocês pegam a Bíblia de vocês, deixam em cima de uma cômoda, enchendo de pó, e nunca lê nenhum versículo dela. E acha que aquilo ali vai te ajudar. O que vai te ajudar é você meditar naquela palavra. Ver o que Deus está falando com você naquela palavra. Porque Deus fala conosco sim. Fala através da palavra dele. Nos dá entendimento. Usa pessoas para falar conosco. Usa coisas ao nosso redor para nos mostrar a grandeza dele. Então muda a tua forma de ser. Muda a tua forma de pensar. Eu falo para você. Hoje, saia da sombra da baboreira, da sua baboreira. O profeta Jonas se apegou à baboreira por lhe dar conforto e proteção. Porém, ela morreu e ele quis morrer também, porque daí ele não aguentou o calor do sol, né? Ficou ao ponto de quase desmaiar do calor do sol que queimava a sua cabeça. Em Jonas 4:8 você vai ver isso. Ou seja, ele entrou em desespero, pois aonde ele tinha se firmado, não lhe dava segurança. E quantas vezes você tem se firmado em coisas que não estão te dando segurança? Então eu quero que você medite na tua vida essa semana. Qual é a tua baboreira da tua vida? Que Cristo precisa tirar da tua vida? Como foi dito, nós precisamos de comida, trabalho e uma certa comodidade e conforto. Trabalho, roupas, dinheiro, diversão. No entanto, precisamos muito mais de Deus. Pensar e ansiar pela nossa salvação. Temos que nos preocupar tanto com a nossa vida hoje, quanto com a eternidade, porque lá vai ser eterno. Deus pode prover tanto as primeiras como as últimas. Isso quer dizer que Deus ele pode suprir todas as suas necessidades. Mas depende de você, clamar, buscar, se arrepender, clamar. Depende de você. De acordo com a sua palavra em João 11, 25, diz, quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Devemos nos preocupar com a nossa salvação. Com ela teremos vida eterna. Em Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se a nossa mente e coração estiverem presos nessa terra, estaremos em trevas, pois não teremos acesso à luz, que é Deus. Porém, se nossas mentes e coração
focar em algo bem maior e superior, que é o teu Criador, que é Deus, que é os tesouros do céu, a luz resplandecerá eternamente, brilhando cada dia mais, porque onde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Você vai ver isso em Mateus 6:21. Então é necessário sair da sombra da sua baboreira, onde a luz é ofuscada, e vamos trocar isso pela sombra do Onipotente, daquele que pode tudo em sua vida. Um lugar feito para o nosso descanso. E a gente vai ver isso em Salmo 91. Eu quero que vocês tenham um momento de reflexão. Que nós tivemos uma lição, que com os nossos problemas, muitas vezes, nós tomamos atitudes precipitadas e decisões erradas. E deixamos de ouvir e obedecer a Deus. Nos apegamos a aboboreiras, plantas que morrem com muita facilidade. Então eu quero que você medite no que eu ensinei vocês hoje e abandone suas aboboreiras. Vamos fazer um momento de oração, pôr um louvor, depois fazer um momento de oração. Quem quiser aceitar Jesus ou quiser fazer um concerto, venham orar comigo. Enche esse lugar de glória, enche esse lugar de glória. O Adonai, o Elohim, o El Shaddai está aqui. Enche esse lugar de glória, enche esse lugar de glória, enche esse lugar de glória. Jesus se faz presente aqui, então irmão, adore aí. Enche esse lugar de glória. Eu sinto uma presença tão especial que enche esse lugar de glória. É presença da excelência celestial que enche esse lugar de glória. Se envolva nesse clima sobrenatural que enche este lugar de glória. Vem comigo pra esfera espiritual que enche este lugar de glória. Ele é digno de honra. Sua glória triunfal imobilizou a morte, intimidando todo mal. Vamos então fazer um momento de oração. Então, baixe suas frontes em reverência a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, agora eu apresento, Senhor, todas as pessoas aqui que vieram orar. Muitos, Senhor, vieram se reconciliar contigo e muitos vieram te aceitar como o Senhor da sua vida. Então, orem comigo. Quem quiser aceitar Jesus, quem quiser fazer um concerto, repitam que eu vou orar. Jesus, em teu nome, Jesus, eu me apresento diante do teu altar, arrependido de todos os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, Senhor. E hoje eu quero deixar na tua presença todo o meu fardo, tudo, Senhor, aquilo que tem me afastado de ti, tudo aquilo que tem impedido, Senhor, de te servir, de te amar. E eu quero aceitar a ti, Senhor Jesus, como Senhor da minha vida, para o todo sempre, para eternamente, Senhor. E eu venho, Senhor, fazer uma aliança contigo. E me arrependo pelas rebeldias, pelas desobediências, pelos tempos de falta de entendimento e conhecimento. E que o teu Espírito Santo venha falar grandemente no meu coração e venha fazer morada dentro de mim. E que eu venha ser uma pessoa renovada, transformada, liberta no poder do teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos, uma boa noite para todos. Um beijo no coração e até sábado que vem, 7h30. Fiquem todos na paz do Senhor. Ele é o imortal, adoração celeste.
ah,